Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vai começar mais um podcast aqui, o nosso Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E antes de mais nada, antes de começar mais esse episódio, eu quero pedir para vocês, já se inscreveram no canal? Se não, vai lá, clica no se inscrever, ativa a sinetinha, que isso fortalece, ajuda muito a gente trazer convidados interessantes, legais aqui para vocês, para ter um bate-papo muito bacana, com muita informação e muita coisa bacana que a gente vai poder oferecer para o nosso público. E hoje a gente tem aqui o prazer de conseguir ter trazido uma convidada muito mais do que especial. Nós estamos aqui com a Fernanda, ela é psicóloga, ela é coordenadora do CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Ela é uma batalhadora contra a violência às mulheres, ela é feminista e ela é mãe do Otávio. Muito bem-vinda, Fernanda. Adorei a apresentação, muito obrigada, agradeço o convite. E um tema tão importante, né, sendo trazido por homens, que é um assunto que eu acho que a gente tem que explorar bastante também, né? Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, da nossa luta e do nosso engajamento aí contra a violência, né, à mulher. Eu acho que principalmente o destinatário desse conteúdo são os homens, né? Que, via de regra, mais do que 99% dos casos de violência contra a mulher é praticada por um homem, né? Sim. Primeira coisa, Fernando, que eu queria que você nos explicasse é o que o CRAM faz. Qual é o papel dele? O CRAM fica ali na sede antiga da prefeitura, fica ali na Rua 30, e aí a gente queria entender o que o CRAM faz. Sim, é importante dizer que o CRAM é um órgão hoje vinculado, né, à Secretaria Municipal de Assistência Social, e ele é um braço mesmo da Secretaria. Então é importante dizer esse vínculo, né, porque hoje a gente tem um tripé de atendimento, que é o atendimento psicológico, social e jurídico às mulheres em situação de violência. Então todas aquelas mulheres que estão passando, ou que passaram, ou que não sabem, ou acabaram, né, como pedir ajuda, ou acabaram de passar por uma situação de violência, elas têm um local gratuito, sigiloso, a todas, né, as classes sociais, independente, né, de onde a pessoa está no momento, ela pode procurar ajuda e a gente pode ofertar esse serviço. Importante dizer dessas três áreas, né, porque quando a mulher sofre violência, ela precisa, né, independendo da situação de vulnerabilidade que a mulher se encontra, ela precisa também de um apoio social. Então, a gente tem, né, por isso esse vínculo com a assistência social para a gente é muito importante, porque tem algumas portas de saída do que a gente chama, né, da violência para mulheres, né, que não sabem muito como lidar com a questão financeira. Então temos aluguel social, pagamento de passagem, né? Então tem algumas situações em que a gente pode ofertar para essas mulheres que estão preocupadas aí com o seu futuro, né? Então, e a orientação jurídica, que a gente tem uma parceria muito importante com a Defensoria Pública no município de Barretos. Então a Defensoria Pública atende no CRAM para todas as orientações, guarda, pensão, divisão de bens, que também pode ser muito determinante para o rompimento, né? As mulheres que passam por uma situação de violência, muitas vezes o agressor utiliza, né, essas ferramentas de dizer que vai sair sem nada, que depende dele. Então, uma orientação jurídica muito assertiva pode ser determinante para o rompimento. Então, uma defensoria pública é muito parceiro nosso nesse processo também de rompimento. Até é importante, eu acho que a gente frisar quais os serviços que o CRAM oferece, né, nesse caso, né? E quantos profissionais atuam, né? Quais os tipos de profissionais que atuam lá, além de psicólogos, né? Acho que os serviços que prestam vai muito além disso. Sim, a gente tem hoje, né, um administrativo, uma estagiária, um assistente social e eu que sou psicóloga, né? E a Defensoria Pública, ela entra com um plantão uma vez a semana, semanal, para orientação jurídica. Então, parte desses serviços quando ela chega até o CRAM, ela pode vir de várias formas. Ela pode, inclusive, voluntariamente, que a gente chama de demanda espontânea, procurar até o serviço e falar, olha, eu preciso de atendimento. Ela vai ser prontamente atendida, a gente vai ouvir a demanda dela, entender a situação de risco. Esse risco ele é avaliado no momento em que ela chega até o local, e aí, dependendo, que pode ser que muitas mulheres tenham medo, isso é muito importante dizer, né? Que às vezes o medo, ela pode
achar assim, mas eles vão falar sobre delegacia, eu tenho medo da denúncia. Então, é uma porta de entrada também para mulheres que têm medo da denúncia, por exemplo, né? Então, é importante dizer, porque as pessoas geralmente associam a gente muito com a delegacia. Embora a delegacia da mulher seja um parceiro muito importante, aquelas mulheres que ainda assim, eu tenho um pouco de receio, eu não sei se eu vou até uma delegacia ou não, é importante ela ir até lá, porque a gente pode oferecer informações que podem ajudar, né? É um pré-atendimento. Né? Exatamente. Mas também aquelas que passam pela delegacia, hoje a DDM, né, a Delegacia de Defesa da Mulher, é um dos principais parceiros nossos, ela também encaminha muitas mulheres para a gente. Então, aquelas que acabaram de fazer a denúncia, e aí que vem uma questão importante, no nosso imaginário a gente às vezes pensa, né, quando uma mulher sofre violência, automaticamente a gente associa a questão da denúncia e imagina que ali é um ponto final, que se resolveu. E não, na verdade ali começa todo um processo que a gente trabalha com a mulher de fortalecimento após a violência. Toda violência contra a mulher gera muitos traumas, geram muitas feridas. Então, após a denúncia, ela está geralmente, né, ela fica muito fragilizada ainda, né, sem saber muito como recomeçar a vida. Então, muitas vezes o CRAM acaba sendo preventivo nesse trabalho, até de voltar ao agressor, de recomeço da vida, de não quebrar uma medida protetiva. Então, a gente faz esse trabalho de fortalecimento para ela seguir realmente, né? E acho que é muito importante o papel da defensoria, e aqui a gente tem uma defensoria atuante, Sim. tem o Fábio Exposto, que é um craque. A gente adora. Maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele atua, já atua Isso, muito no ele CRAM. é um craque jurídico, Sim. e ele é uma pessoa especial, Sim. ele se envolve, Exatamente. ele quer resolver, e isso não tem preço num profissional. O Fábio é vocacionado, né? E acho que isso é muito importante, né? Sim, e aí, né, nossas experiências com a Defensoria Pública, o Fábio realmente é uma pessoa maravilhosa, ele ajudou, contribuiu muito no CRAM, né, agora ele não está mais, mas foi uma pessoa determinante muitas vezes, né, para esse processo, né. Hoje tem outros defensores, mas o que a gente percebe é que elas chegam muito sem saber o que elas podem ter de direitos. Estão numa divisão de bens, numa pensão, né, numa guarda, né, na visita, como é que eu vou fazer, eu tenho uma protetiva, como é que o agressor vai ter contato com o filho, eu não queria que perdesse o contato, ou eu quero que ele não tenha, enfim, uma série de situações de cada particularidade, que são muitas dúvidas nesse processo, que a orientação jurídica ela vem para dar acho que eu posso partir daqui. Tem como iniciar um rompimento a partir dessa orientação que eu recebi, né? Eu percebo assim, pela experiência na área jurídica, né, atendendo a mulheres, eu faço muitos divórcios, né, e na maioria das vezes para mulheres, né? E aí eu acho que no primeiro momento tem que acolher, né? Porque ela vem extremamente fragilizada, Sim, né? sim. Com a ideia de que, poxa, eu fico em casa, o meu marido trabalha e ele me diz que eu não tenho direito a nada, que é tudo dele, que eu vou passar fome. E veja, eu tenho uma profissão, mas eu estou fora da profissão há muitos anos, porque eu estava cuidando dos meus filhos por exigência dele, né? Isso quando não tem uma agressão física, né? Mas o que eu acho assim, importante, acho que, assim, que tem um papel social até hoje, é dizer o seguinte, imagine um caso que uma mulher agora está passando por problemas no relacionamento. Ela é vítima de um relacionamento abusivo, por exemplo, e ela está sofrendo algum tipo de violência, porque há muitas pessoas acham que a violência é só física. Sim. E a Lei Maria da Penha, ela fala dos tipos de violência. Exatamente. Violência física, psicológica, moral, sexual, financeira, né? Então, essa mulher ela está assistindo e ela está passando por isso e ela está naquela insegurança. No CRAM, ela vai encontrar um local de acolhimento e o melhor, ela pode encontrar um local para ela continuar a vida dela, né? Exatamente. E muitas vezes, né, a gente nunca falou tanto em violência contra a mulher como agora, né? Mas ao mesmo tempo a sociedade ainda não, talvez
lide com a questão da violência como deva ser, né? Então, por exemplo, você disse das mudanças da Lei Maria da Penha, né, recente, né? Então, a gente teve agora recente o crime de perseguição, própria questão da violência psicológica. Então, é comum a gente falar, mas na prática mesmo, quando uma mulher sofre uma violência psicológica ou o marido, o companheiro ou ex-companheiro não aceita o término e persegue, a gente não faz essa leitura como sociedade que isso é violência também, né? E isso para a mulher é de extremo sofrimento. Então, quando ela procura o CRAM, às vezes ela compartilhou com a família, com amigos, com a sociedade, ninguém deu muito valor à fala dela. Então, ela está sofrendo porque sofreu humilhações, ciúmes, posse, não deixa ela sair, né, do local, não ter a liberdade de estudar, trabalhar, usar a roupa que quiser, para coisas muito, muito além que a gente pode dizer. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, ele está te perseguindo, ele está insistindo porque ele te ama. Então, a gente confunde um pouco o que é violência, e na nossa leitura isso é violência, com um conceito cultural, né, de que ele insiste porque ele te ama e a mulher teria que aceitar. Então, tem conceitos aí que a gente precisa romper e entender que um não de uma mulher para um relacionamento, e eu não aceitar o não, isso é violência também, né? Eu não posso só fazer a leitura da agressão física como um fator, né? Então, é o que a gente trabalha, né, no CRAM. A violência psicológica, ela vem muito acoplada para uma discussão também de como é que a gente vai transformando essa mulher numa outra possibilidade dela se ver como mulher, rompendo com algumas questões culturais que ela aprendeu, né? De passividade, de aceitar, de ter que levar esse casamento à força, no dente, de lutar por esse casamento que está fazendo mal muitas vezes para ela, né? Então, no CRAM, a gente também vai tentando entender qual a força que essa mulher tem para esse atendimento, como é que ela chega também. Não é só a da fragilidade, ela carrega algumas forças e a gente vai tentando olhar para ela romper com essa mulher tão fragilizada, né? Com tudo isso. A gente tem um hábito, acho que a grande maioria das pessoas, de achar que tudo isso está longe da nossa realidade. Sim. E muitas vezes a gente não tem a percepção de que isso acontece nos nossos bairros, aqui dentro da nossa cidade ela acontece. Eu queria que você trouxesse alguns números sobre isso, de como que é essa questão da violência, quantos atendimentos mais ou menos, não precisa ser muito preciso, mas eu acho que seria importante a gente trazer dados que demonstrem como que isso está perto da nossa realidade. Não só utopicamente, não só falando sobre a violência em si, mas que isso realmente acontece na nossa cidade e é uma situação grave. A gente, hoje no CRAM 2025, quando eu entrei, o CRAM já existe desde 2015, mas desde quando eu entrei, se eu não me engano, já passaram quase 500 mulheres conosco em atendimento. Então, nesses quatro últimos anos que eu tô no CRAM. No último ano, mais ou menos, foram ultrapassou mais de 1.000 atendimentos. Mas esse é um dado qualitativo, né? O dado que a gente vai ter mais, assim, de medida protetiva, seria mais judicial, a DDM, que talvez vai ter. E aí, mas atendimentos em geral, né? Assim, acho que isso demonstra que houve uma procura. Né? O que a gente percebe que acho que talvez é importante a gente falar da importância da DDM, da Delegacia de Defesa da Mulher aqui em Barretos. É uma delegacia extremamente comprometida, atuante. Então, quando a gente fala dos números, né, também, assim, e talvez a gente tem que olhar por esse viés de que se tem um aumento também, talvez seja porque a gente tem uma DDM muito combativa, atuante, que fala, que traz o assunto na mesa, que está, né, na comunidade falando, que desmistifica um pouco esse papel da delegacia como lugar inacessível. Então, isso, de alguma maneira, talvez aproxime as mulheres a um encorajamento da denúncia. Então, quando você tem uma delegada, né, como a gente tem hoje, tão combativa, né, a equipe toda da DDM muito comprometida, isso talvez favoreça as mulheres se sentirem mais confortáveis, né, para poder se sentir segura com uma denúncia. Então, um aumento pode ser também um encorajamento dessas mulheres falarem, né, mais sobre o tema. A gente percebe que esses números, né, independentemente dos valores numéricos, demonstram que dentro da nossa cidade existe esse tipo de situação e a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa que acontece, às vezes, no nosso vizinho. Então, assim, o que é importante também é a gente tentar esclarecer para quem está ouvindo a gente o que fazer em situações que outras pessoas, por exemplo, sei lá, o meu vizinho, eu percebo uma situação de agressão que está acontecendo na minha realidade. O meu vizinho próximo, no meu trabalho, em algum tipo de coisa. Eu vou emendar, Fernando. Qual é o papel
do amigo? Qual é o papel do familiar? Quando uma mulher me diz assim, eu estou sofrendo violência, o que eu tenho que fazer enquanto amigo, parente, vizinho? Sim, boa pergunta, porque o que a gente costuma dizer, né, nós da DDM, é que a violência contra a mulher é uma pauta de todos nós, é uma pauta que deveria ser da sociedade, né, não assim, cadê o CRAN, a DDM que não atuou? Então, acho que essa pergunta vem muito sobre esse compromisso nosso como sociedade, né. Então, eu penso que é uma luta, né, a gente está falando de homens, também dos homens olharem para esse processo todo, né. Então, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, geralmente a gente ouve muito no atendimento, eu já desisti, que eu já falei, fulana volta, eu lavo minhas mãos, não vou ajudar mais. Então essa postura de se ausentar porque a mulher retornou para uma relação abusiva e eu me afastei, isso dificulta o processo do rompimento das mulheres. Então a postura que a gente sempre fala é de estar disponível e quando for o tempo da mulher, você está ali para poder ajudar de alguma maneira, né? Em média, tem pesquisas falando que isso demora até 9, 10 anos para uma mulher sair de uma relação abusiva, né? E tem inúmeros fatores, rede de apoio, a própria questão financeira, a dificuldade, né, de se ver fora de um casamento, os conceitos familiares que cada um tem. Então, o que eu digo é, quando uma mulher pedir ajuda, né, criar estratégia. A gente tem algumas estratégias, né? Por exemplo, agora a gente está atendendo algumas mulheres em que às vezes a gente pede ajuda para o vizinho. Por exemplo, pode ter uma situação de emergência, avisa sua vizinha no momento tal que se ouvir acionar a polícia militar, né, para poder ajudar um familiar, de acolher essa mulher quando for necessário, às vezes fugir, porque é necessário algumas vezes a fuga do local, né, enfim. Então a gente também trabalha com os familiares, a gente trabalha com a rede de apoio que essa mulher diz, às vezes não é um familiar, é um amigo que essa mulher vai para casa de alguém quando ela precisa, mas precisa-se que tenha uma rede de pessoas muito dispostas a falar, olha, a hora que você quiser, eu estou aqui disponível para te ajudar, né. Então menos talvez uma postura de julgamento, de desqualificar, de dizer que ela é dependente, ela é fraca, ela nunca vai conseguir sair, ou, né, os clichês que a gente ouve aí, falar, porque gosta, enfim, falas que só prejudicam a mulher e mais uma postura de disponibilidade de ajudar, né, quando precisa, enfim. A gente também tem 180, né? Tem os disques denúncias, que são canais sigilosos que a mulher pode procurar. Então, eu tenho receio de fazer uma denúncia. Eu posso, disque 100, né? Usar alguns recursos que vai ser anônimo, você não vai ser identificado. Procurar até mesmo o CRAN, se tiver dúvidas, né, como ajudar, a gente também faz essa orientação no local. Então, tem muitas estratégias que a gente pode utilizar, menos o silêncio, né? Menos se ausentar. Hoje a gente verifica, né, que a legislação dá um valor muito grande para a palavra da vítima, seja mulher, seja criança, adolescente. E no começo havia uma crítica com relação a essa valoração, né, que, na minha forma de ver, ela é acertada, né? Porque muitas vezes, na maioria ou na totalidade das vezes, isso acontece dentro de casa, né? E se você, naquele primeiro momento, não acreditar naquela palavra e fazer cessar aquilo que está acontecendo, pode avançar para um evento morte, um feminicídio. Sim. Né? Então, acho perfeito essa alteração na legislação. Naquele momento, é a palavra da mulher que vale, da pessoa agredida, né? E depois, na instrução processual, vai se demonstrar se é verdade ou se não é, tal. O que ocorreu no passado é que, mas depois você vai retirar, depois você vai vir aqui dizer que não é, que mudou tudo hoje a legislação, né? Você vai voltar para ele e ela não tem opção. Eu acho que no CRAN, o que mostra para a mulher é que existe opção. Porque no momento, pelo que eu já vi, no momento em que a pessoa está sendo agredida, ela acredita que não tem opção. Sim. Que é só aquilo, eu vou ter que passar por isso. Esse é meu karma. E não é. O CRAN está para mostrar que existem outras alternativas para que ela tenha uma vida muito melhor, uma vida feliz. E eu acho até, só para terminar, que assim, o papel da DDM, doutora Denise, é fundamental naquele primeiro momento.
É machão? Então vou tratar com energia que precisa. Aqui, a mulher aqui vai te levar, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu queria que você falasse, só para emendar numa pergunta, depois que você respondesse um monte de falação, qual foi o caso assim que mais arrepiou seu cabelo? Olha, pergunta difícil essa. A gente tem alguns casos, né, assim, de muito sucesso, assim, né, do que a gente vê. Realmente, o CRAN, né, antes de responder essa última questão sua, assim, o CRAN tem um trabalho mesmo, quando a mulher está nesse processo do que a gente chama de ciclo da violência, é muito comum essa dúvida, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou vendo isso mesmo como violência? Eu não dei a chance suficiente? Talvez eu tenha que insistir mais, mesmo que ela sofra agressão física, que ela sofra risco de vida, está muito claro para quem está de fora, mas é importante a gente dizer que para a mulher, às vezes, não é tão nítido assim. Então, o CRAN faz muito esse trabalho, né, de ajudar ela dentro desse ciclo da violência, dela se perceber nesse processo, porque é comum. Ela dá a chance, ela volta, o agressor retoma e pede desculpas, né? O ciclo da violência como a gente conhece, faz 1000 promessas de mudança, ela acredita na mudança e as agressões voltam e retomam com tudo. Então é muito importante para alguém de fora conseguir também ajudá-la nesse discernimento do que é na minha razão, da minha emoção, do que eu estou vendo ali, né? Então, nesse caminho, às vezes a gente passa alguns casos que são importantes. Assim que eu entrei, né, logo assim que a gente entrou, foi um dos primeiros casos e a vítima tinha sofrido uma situação muito grave de violência física, com alto risco, e ela, né, assim, não queria fazer a denúncia. E a DDM tentou, a gente também, e aí foi um trabalho muito de proximidade, de acolhimento, de tentar conversar, de mostrando alguns caminhos, e no final ela concordou, assim, né, em fazer. E aí o interessante é que talvez essas situações dessas mulheres são mulheres que muitas vezes chegam ao CRAN com 20 anos, 30 anos de relacionamento, com uma vida toda de uma história de dona de casa, do ambiente privado, sem ter acesso a lazer, sem poder se arrumar, sem que o companheiro, né, coloque ela numa situação muito pejorativa, de pedir para tirar o batom, trocar de roupa. Então, são mulheres que vivenciaram o ambiente doméstico praticamente a vida inteira, sem poder se reconhecer como mulher, estudar e tal. E aí, nesse processo, ela conseguiu, né, com o nosso trabalho, fazer a denúncia, e ela coloca uma situação muito bonita, né, dela, quando ela conseguiu fazer a denúncia, ela foi com as unhas da mão pintadas de vermelho, que era um símbolo naquele momento para ela, da força que ela estava colocando naquele momento, porque todas as vezes que ela colocava o esmalte vermelho, o companheiro pedia para ela tirar. Então, naquele momento, ela pintou as unhas como um símbolo de resistência, que ela estava conseguindo, né, vencer a violência, e conseguiu, e realmente saiu de todo o ciclo, enfim, né, mas são inúmeras situações, né, que a gente ajuda mulheres a fugir para outros locais, né, enfim, são situações muito sensíveis, assim, que a gente Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta, às vezes, essa é um pouquinho mais pessoal, é a seguinte: o que te levou para essa área, né? A sua formação como psicóloga, né? Mas o que levou a Fernanda hoje a atuar no CRAN, né? Qual foi o caminho que você traçou para chegar ali? Olha, bem legal, porque assim, tem duas respostas aí para essa pergunta. Primeiro, que eu fazia um trabalho nos CRAS, nas comunidades, no território do Luiz Espina, com comunicação não violenta para mulheres. Então, a gente tinha um grupo de mulheres em que a gente trabalhava outras formas de se comunicar com os filhos, né, ali de forma geral, de uma forma mais afetiva. E aí, daí veio o convite para eu ir para o CRAN, pelo trabalho que eu desenvolvia. E também, acho que a outra resposta, também como vítima de violência, né? E acho que é importante a gente dizer isso, que não é falta de informação, falta de acesso, que uma mulher vai estar numa situação de violência, não. Basta ser mulher para que todas as mulheres possam passar por situação de violência. Então, passei também por algumas situações de violência, e aí disso também virou uma causa. Então, talvez até por ter passado por essas situações, acho que isso virou uma militância de vida, não só do trabalho, mas uma militância de vida, de se colocar no lugar delas, né, e entender a complexidade disso tudo. Então, foi assim, esse caminho mesmo, trajetória pessoal e profissional. Eu acho que a informação é um dos melhores remédios, né? Eu acredito Sim. que a informação, para as pessoas que estão sempre em evolução, para as pessoas que querem aprender, porque, por exemplo, eu na idade que eu estou,
eu não sou igual ao que eu era ontem, antes de ontem, né? Eu casei muito novo, casei com 24 anos, né? Fui ser pai com 26 e era imaturo, né? Eu era imaturo, minha esposa imatura, né? E eu enxergo hoje muitas coisas que eu fiz que não são bacanas, né? Das quais eu não me orgulho, né? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer essas coisas. A gente tem que reconhecer esses erros, né? E a gente tem que aprender sempre, né? Quando a gente entra no seu perfil do Instagram e lê lá feminista, algumas pessoas podem dizer assim, feminista, essa é aquelas mulheres lá que não quer depilar o braço, né? E aí, para quem quer ir um pouquinho só mais a fundo, vai verificar da importância do movimento feminista no mundo, em especial no Brasil, né? As conquistas que as mulheres absurdamente não tinham e hoje têm. E a luta continua, porque há diferenças, né? Você verifica, por exemplo, que numa mesma posição dentro de uma empresa, um homem e uma mulher, na maioria das empresas, não ganham igual, né? Quando, na verdade, a mulher trabalha muito melhor que o homem. Ela é muito mais caprichosa, muito mais dedicada, ela tem muito mais coisa para fazer, filho, tal, e ela é, assim, mesmo assim, muito melhor profissional. Então eu acho que isso como mote de vida é bem bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho do feminismo, disso na sua vida, como que funciona isso? É um tema que é cheio de estereótipos e as pessoas quando falam já, de repente, dependendo de quem você fala, né, já faz uma leitura equivocada do tema. O conceito do feminismo que a gente faz a leitura é da igualdade de direitos, entendendo também as particularidades de cada mulher. E a gente também fala muito em interseccionalidade, que é um conceito também que a gente tem trazido hoje, que é de qual mulher estamos falando. Então, o que a gente luta dentro do feminismo é a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso vale para tudo, para relações abusivas, então para direitos em relação ao trabalho, na igualdade salarial, né, qualquer tipo de situação em que envolva uma igualdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres em situação de violência, a gente fala qual mulher a gente está falando, que não existe uma régua em que a gente coloque todas e todas tenham o mesmo perfil. Então, uma mulher, né, negra na periferia, em situação de vulnerabilidade, ela tem condicionantes que a gente tem que olhar para uma situação de particularidade, né? Ou às vezes chegou no CRAM hoje uma mulher que tem uma situação que a dela é de alto risco, né? Independente da classe social, e a gente tem que olhar para isso. Então, quer dizer, tem esses conceitos do que a gente fala, de qual mulher a gente está dizendo e o que está incidindo nela de opressão. Então, quando a gente fala em relacionamentos, em relações né, abusivas, a gente também pode falar de relações saudáveis, que é o oposto disso. Então, numa relação saudável, você tem uma igualdade. O que o feminismo fala? Que é disso, relações vão ter conflitos, vocês vão, né, todo casal vai ter situações, conversas difíceis, mas isso se resolve num campo sem querer oprimir outra pessoa, sem querer desqualificar, xingar, do prazer de ver a outra pessoa mal, de chantagear, de manipular. Existe uma igualdade nessa relação. Então, o que a gente está dizendo é que numa relação de violência existe uma hierarquia de poder, né? Como se tivesse alguém né, que é o que a gente ouve um pouco nos atendimentos, o cara falando, eu sei o que é melhor, você para com essa conversa, né, de querer conversar sobre o relacionamento, isso é mimimi, isso é frescura, não olha para si olhando numa situação de igualdade as demandas que essa mulher está trazendo. Olha assim, eu sei o que é melhor para você, eu tenho razão, você está me traindo, eu tenho que te perseguir, eu tenho que te desqualificar, você não sabe, eu sei, enfim. Então, um pouco que o feminismo que a gente vai dizer é dessa busca por uma horizontalidade das relações, uma relação em que a gente possa ser saudável, né? Estou falando do feminismo no campo da violência contra a mulher, de que a gente possa ter relações em que conflitos vão existir, mas que a gente não vai ter uma relação de opressão ali, né? De desqualificar a outra mulher. É importante a gente falar sobre esse tema, até porque existe a desinformação muito grande sobre grande parte do que se é falado, principalmente que é vinculado ou veiculado pela imprensa, de uma maneira geral. Isso eu estou generalizando, mas justamente por isso que é aquilo que a gente encontra, às vezes, de uma maneira meio superficial.
Sim. Como o Ricardo falou, às vezes as informações são trazidas de uma maneira meio enviesada, meio superficial. Quais seriam assim, as melhores fontes para o pessoal aqui de Barretos, por exemplo? A pessoa quer entender um pouco mais sobre isso. Quem que ela pode procurar o CRAM, por exemplo? Ela pode procurar quem que ela pode procurar para ela entender mais? O que o poder público poderia fazer para trazer mais educação nesse sentido, mais informação para essa pauta? O que o CRAM tem buscado nos últimos tempos é sempre ir para a comunidade, e para os territórios, e para as escolas, e para os locais onde as pessoas estão. Agora a gente vai entrar o mês de Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. Então a gente tem programações que a gente vai, tem Casa da Mulher que nós estamos programando, tem escolas, tem universidades. Então a gente tenta trazer à luz mesmo sobre esse tema, sobre a questão da igualdade da mulher, do direito dela ir e vir, do direito dela existir plenamente em toda a sua singularidade. A gente também está lá disponível para quem quiser, né, um pouco conversar sobre isso, mas eu entendo que tem muitas questões assim, nesse tema que, por exemplo, eu tenho uma questão que o pessoal sempre traz quando eu vou falar, né, nas palestras e tal, e que as mulheres também trazem, né? Quando a gente fala que elas estão no ciclo da violência e que elas estão envolvidas nisso tudo e não conseguem romper, aí a pessoa fala assim, mas nenhum homem vai mudar, né? Será que nenhum homem é capaz de mudar e realmente ela voltar a acreditar nele, ter uma relação saudável, né? De repente ele é um abusador, mas um dia ele pode ter, para quem não conhece, né, o ciclo da violência fala que ela vai reviver todo esse ciclo infinitamente se ela não romper. E parece que é uma visão determinista. Mas aí, né, que quando a gente vai um pouco mais a fundo nisso, aí a gente vai ver que não necessariamente, né, que para que isso se rompesse, o homem deixasse de reproduzir esses comportamentos violentos, primeiro precisaria passar por uma revisão de valores. Por que ele sempre volta? Porque ele promete não bater, eu prometo não te xingar. E por que isso acontece novamente? Por que ele retoma e bate na mulher e agride novamente? Porque não passa por essa revisão de valores que a gente está dizendo aqui, que a gente está buscando na igualdade. Será que esse cara, quando promete, ele está preparado para lidar para uma conversa de igual para igual para uma mulher, de entender que ela está numa situação de quando ela trouxer uma demanda que ela não está feliz num relacionamento, que ela não está sendo respeitada, ele entender que realmente ele está preparado para olhar para a sua fragilidade, porque tem um conceito também, né, em relação a isso dos homens de estar no poder, de gritar. E aí quando eu não estou nessa relação de quem grita mais ganha mais, e eu estou preparado para poder conversar com ela olhando as minhas fragilidades, olhando onde eu estou errando, talvez entendendo que eu sou machista em alguns momentos. Então, por isso que talvez esse comportamento ele retome, porque é uma estrutura de vida inteira que esse homem carrega para dentro de uma relação. E não é culpa dele, é culpa também de um processo só dele, né? Não estou falando só individual, estou falando de um processo também coletivo, de como os homens foram, muitas vezes, criados para tratar uma mulher, um relacionamento, né, e tal. A gente está dizendo para todos, a gente está dizendo só para relações, né, abusivas, não estou generalizando, né, a gente está generalizando para todos, mas nessas relações abusivas precisa ter um componente de entendimento, de revisão de valor que eu carrego, que muitas vezes eu vou reproduzir desse machismo, né, estrutural que me ensinaram. Então é isso, passa um pouco por essa concepção, e por isso que muitas vezes eles reproduzem infinitamente, porque não está preparado para lidar com toda essa concepção, né, de singularidade e igualdade das mulheres. E eu acho assim que não é tão difícil de entender para quem quer entender, né? A mulher não quer ser homem, não é isso, ela quer só ser mulher. E ela não quer estar abaixo de ninguém. Uhum. Ela quer estar ao lado se ela quiser. Se ela não quiser, ela nem vai ficar ao lado. Exatamente. Tá certo? E então eu vejo assim alguns homens dizendo assim, não, então vai lá carregar uma papá carregadeira, vai fazer não sei o quê. Aí diz pro cara, então vai ter um filho. Então vai dar à luz. Uhum. Cada um tem as suas particularidades, não é isso. Ela só não quer ser menos, porque não é menos. São iguais, são dois seres humanos, né? O palestino e o judeu e o israelita são seres humanos. Não tem ninguém mais do que o outro. No gênero, a mesma coisa, né? Então, eu penso assim, que para quem quer mudar, sempre há tempo de mudar, mas acho que tem que ter esse rompimento. Eu acho que ficar na promessa, a partir de hoje eu não vou te bater mais, eu não vou gritar mais, eu acho que tem que romper. Sim. Tem que romper, tem que tirar. E se o cara quiser mudar e fazer uma reengenharia dele próprio, talvez
Mas talvez ela nem queira mais também. E por isso que a gente diz, né, no CRAN a gente trabalha com esse conceito da necessidade do rompimento com o ciclo da violência, porque entendendo, né, que muitas vezes ele vai reproduzir infinitamente esse conceito, ele não vai conseguir fazer essas reflexões, né, a tempo, então a gente entende que a mulher, se ela não rompe, ela vai sofrer por muitos anos da vida dela a violência da forma como ela concebe, geralmente pior, a gente geralmente tem um agravamento, para cada retorno e para cada chance que ela dá nesse relacionamento, existe um agravamento dessa situação da violência. Para cada vez que ela perdoa, e geralmente, né, você tem uma situação muito pior depois, uma agressão física piora, a violência psicológica piora. Então, a gente trabalha muito nessa concepção de romper com a violência e entendendo que existem saídas para uma nova mulher que pode nascer, dela não estar sozinha, a gente tem, né, de pensar outras formas dela existir, de sonhos que ela deixou de realizar, de até entendimento de quem ela era antes dessa relação, né, de potencialidades que ela tem que ela não percebia. Então a gente trabalha muito nessa linha também, né, de entender, olha, tá vendo como você já caminhou bastante? Muitas vezes elas nem percebem o caminhar, né? Então, do fortalecimento nessa situação. É uma analogia que eu sempre faço assim com um problema qualquer, não especificamente com esse, que quando você está no problema, você olha para baixo como se você estivesse num poço, você olha para baixo e você só vê o fundo do poço. E às vezes a parte de cima a luz já está, mas você não olha para cima. E às vezes você precisa de uma pessoa para te falar, escuta, olha para cima, olha como que você está. Você está aqui em cima no poço, sai do poço, né? E quando a gente está no meio de um problema, a mulher no meio de um problema, ou a gente no meio de um problema que a gente acha que não tem solução, às vezes é só alguém falar, olha, e o CRAN, eu acho que faz isso muito bem, né? Olha aqui para cima um pouquinho. Tem saída, tem opção, né? É viver a sua dor do rompimento, a gente fala do dor do, né, o processo do luto, muito semelhante a um luto mesmo, quando você termina um relacionamento mesmo, né, em relações abusivas é de extremo sofrimento, processo de rompimento, mas ao mesmo tempo a gente vai caminhando. Eu costumo dizer, né, a gente vai trabalhando que é feito, o processo de saída de uma relação abusiva é feito de pequenos passos, não é um dia que a gente chega, o belo dia que a gente acorda e se libertou e eu me empoderei, né, e me curei. Não é nessa linha, num dia que eu acordo. A gente vai trabalhando pequenos passos, gradativamente, e a hora que ela vai vendo, ela já consegue respirar, ela já está voltando a sonhar, ela já está voltando a acreditar em outra forma de viver, ela está vendo como viver fora de uma relação abusiva é fantástico, ela está fazendo amigos, ela está voltando a conhecer pessoas e, né, estudar, realizar. Então a gente vai fazendo isso muito, muito no miudinho, mas que depois disso tem um impacto gigante, né? É um processo, né? Um processo, exatamente. A gente percebe que tudo passa muito pela informação, né? Eu acho que a informação é importante. Levar para as mulheres informação sobre isso e amparo e acolhimento e dizer que é possível, porque muitas acreditam que não é possível, muitas mulheres se prendem nesse ciclo de violência justamente por não saberem como fazer, porque ela também foi talhada nisso, né? É tudo que ela sabe sobre um relacionamento. Muitas vezes é o único relacionamento que ela teve na vida. Então, ela não tem essa informação. E por isso que eu acho importante, por exemplo, essas palestras, ciclos de informação, divulgação, porque é o preventivo, é evitar que novos relacionamentos abusivos se constituam, se formem, né? Eu acho que esse processo preventivo talvez seja tão importante quanto o processo depois de acolhimento, de amparo, né? Sim, e aí a gente trabalha muito também com os adolescentes, a gente trabalha em universidades, a gente trabalha nas escolas, né? Tem um trabalho que a Secretaria faz também muito bacana todos os anos, no 18 de maio, né, que é o mês de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, com as escolas, com as crianças, né? Então a Secretaria todos os anos faz um trabalho nas escolas de conscientização, as crianças produzem material, as crianças, a gente, né, leva as informações, o repertório que eles precisam, né? O CREAS faz esse trabalho muito bem. E aí as crianças viram um material que eles vão divulgar com vídeos, com palestras, eles mesmos criam esse repertório. Então, a gente acredita muito num trabalho preventivo, né, de discutir, de dialogar esse tema de uma outra maneira, numa outra forma, para colocar mesmo na mesa, né? Não pode mais um tema como ficou muitos anos, recente só agora que a gente tem dito e tem falado sobre violência contra a mulher, né? Para que todo mundo repense, olhe para si mesmo, né? Assim, e tem uma coisa específica até
recente, uma alteração recente, que é o stalk, né? Sim. Que é o crime de stalk. E falta informação sobre isso, né? Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, uma alteração recente. Sim, é bem recente. A DDM faz esse trabalho também, né, de divulgação, né, eles trabalham muito sobre isso, mas o crime de stalking é um crime de perseguição, né, que pode ser tanto em redes sociais, quanto ir à casa da vítima, ir no trabalho, perseguir ela. Quando a mulher diz, eu não quero mais um relacionamento, muitos homens não entendem o não como um processo definitivo. E é isso que eu falo, né, às vezes tem um entendimento errado de que, e a sociedade às vezes reforça isso, de que ele só está insistindo, ele faz isso porque quer. Não, isso é um crime, né, então ir atrás de uma mulher, perseguir, ir nas redes sociais, né, às vezes desqualificando a mulher, mandando mensagem, criando fakes, ou até mesmo, né, não deixando ela às vezes não está no relacionamento, ela vai se divertir, ela está saindo com as amigas, vai até o bar, vai até o local onde ela está, né, persegue na universidade, no trabalho, fica na porta do local onde ela está e muitas vezes desqualificando, xingando, enfim. O agressor às vezes usa muitas estratégias assim, né? Até vai no stalking e não deu certo, ele vai para uma tentativa afetiva, então vai mudando as estratégias para conseguir chegar. Então o stalking é um crime agora, né? Recente, a DDM pode até falar melhor, mas que foi muito importante a inclusão, porque esse é um dos assim, os determinantes, quando a gente fala nos crimes de feminicídio, né, quando a gente vê, tem sempre tem algumas, você falou, né, dos dados, né, tem algumas pesquisas que falam sobre isso, assim, né, de casos de feminicídios também desse ex-companheiro, do companheiro que não aceita o término. Então, a gente entende o não aceitar um término hoje e esse comportamento persecutório de não aceitar também como um fator de risco. Então, a gente não pode minimizar o crime de perseguição, porque hoje ele está muito associado com esse homem que não entende que a mulher seguiu a vida ou que quer seguir. Um sinal e que não aceita. Né, exatamente. Que não é um fator de risco. Dele, né, não é propriedade dele, não é posse dele, né? Se não é minha, não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém. Vou levar você e vou levar meus filhos. Morre todo mundo. E usa os filhos. É muito comum dos atendimentos que a gente tem feito agora de usar os filhos contra a mãe. Ela não está, né, colaborando, enfim. Então, de alguma forma, eu acho que é muito importante esse crime está tipificado porque a gente considera ele como um indicador forte de risco. É um sinal fortíssimo, né, de que isso pode evoluir, né, de uma maneira... E muita gente acha, né, Fernanda, que isso só acontece lá nos predinhos, né? Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais, isso que eu ia te dizer. Sim. E eu já vi isso acontecer nas mais altas classes sociais, né? Isso acontece, a violência... contra a mulher, não física, acontece, por exemplo, nas mais altas escalas de poder, por exemplo. Eu já vi, não sei se você viu, acredito que você tenha visto, violência contra a presidente do Brasil, pelo fato dela ser mulher, então ela é mulher, então ela é burra, então eu não aceito ordem dessa mulher, né? Da prefeita, recebeu um monte de pecha, porque ela é mulher. É isso, né? Então, quer dizer, isso acontece também. E o CRAM atende essas pessoas também, né? De todas as classes sociais, gratuito, sigiloso. E a gente tem uma postura também de não julgamento lá, né? Não importa qual seja a sua história, de onde você veio, qual a tua origem. A gente sempre vai ter uma postura de acolhimento, de sensibilidade para aquele conteúdo. São conteúdos pesados que vêm de todas as histórias, de todas as classes sociais. Às vezes, dependendo da situação, o risco alto, até inclusive de mulheres, né, que tem uma condição financeira, né, mais alta, enfim. Então, a gente olha muito o componente do risco no momento também, né, que essa mulher está enfrentando. Então, o atendimento vai ser sigiloso, ninguém vai saber. Isso é uma preocupação que a gente vê com algumas mulheres, né, dependendo da classe social. As pessoas vão saber que eu estou passando aqui, como é que vai ser, né, se eu ser identificada. Então, a gente garante, importante, né, quando ela chega até o CRAM, ela não precisa se identificar lá na recepção. Tem uma faixa roxa no chão em que ela segue, ela pode ir direto na nossa sala, para evitar que, assim, eu vou no CRAM e ela ser identificada. Só seguir a faixa roxa, ela vai direto até
até o nosso local. Então, ela é tratada de forma muito respeitosa, com a sua história, com a sua particularidade. E uma coisa que a gente faz até lá é assim, não tem o padrão que a gente segue de ação para todas. A sua história, do que você trouxer, a gente vai trabalhando com aquilo que você trouxer e a gente vai refletindo juntas do seu repertório de vida, né, do que você teve. Aconteceu alguma vez, Fernanda, porque você, de certa forma, pinça a mulher daquela situação de violência, do agressor, do opressor, te ameaçar, procurar o CRAN, dizer, olha o que vocês estão fazendo com a minha família, esse tipo de coisa, já aconteceu? Aconteceu, assim que a gente iniciou, né, no CRAN, aconteceu de um dos agressores ir até o local e dizer que a mulher não ia mais comparecer, porque ele não ia permitir, enfim. E aí a gente hoje usa um critério lá, assim, na recepção, né, lá da antiga prefeitura, de pedir se do agressor não entrar no local ali do CRAN. Então hoje o não entra, tem um filtro ali na recepção para a mulher também se sentir mais à vontade ali, né, de segura, ser, né? de ser segura, de ser atendida. Então a gente tem esse cuidado ali, né, de deixar ela segura ali pro local. Também sigiloso, ela vai chegar, tem uma faixa roxa, ela segue, nossa sala fica escondidinha ali, num lugar preservado, reservado. Então, hoje ela pode ir tranquila. Nesse primeiro atendimento, quando você identifica uma situação de crime, na hora você notifica? Então, a gente trabalha no CRAN, né? Como a gente fala, não é uma extensão da delegacia. Sim. A gente faz um acompanhamento psicológico. A gente faz orientação, depende de como essa mulher vai chegar. Tem muitas mulheres que chegam, às vezes, com receio de fazer a denúncia. O que a gente vai trabalhando, e muitas vezes esse receio é por falta de informações também. Por exemplo, muitas mulheres dizem, se eu fizer a medida protetiva não vai adiantar nada, é só um papel, se ele quiser ele me matar. E a gente vai, talvez, trabalhando melhor esse conceito de que não é bem assim, de que os casos que a gente vê, né, que tem a protetiva, garantiu realmente para a sobrevivência, a liberdade que ela procura, né, nisso tudo. Então a gente entende que a medida protetiva tem um efeito também, além da segurança simbólica importante do afastamento do agressor. Então a gente vai trabalhando com ela, de acordo com o que ela vai trazendo, esse processo até a situação, né, de denúncia. Então, cada uma vai chegando num momento, em uma história, a gente vai também trazendo a informação correta que talvez ela não tenha, ou que passaram para ela de forma equivocada, ou se precisar entrar em contato com a DDM para tirar uma dúvida, a DDM também está lá, né? Ela não precisa necessariamente fazer ocorrência. Eu quero ir para tirar uma dúvida. Então, a gente também agenda para conversar, e aí lá ela decide se quer ou não, enfim. Então... É uma ação até mesmo... É importante dizer isso porque às vezes as mulheres acham que para ir lá ela precisa estar numa situação de risco concreto, não necessariamente, né? Isso. Ela pode procurar porque ela pode estar buscando informação, né? Ela quer entender mais sobre o que ela está acontecendo com ela. Sim, às vezes ela nem tem assim, eu tenho dúvida se eu sofro ou não uma relação abusiva, né? Se eu estou dentro ou não de uma relação abusiva. E ela pode também procurar o CRAN, né? Geralmente está sofrendo. Quando se tem essa pergunta, já Mas está... quais são os sinais, Fernando? Boa pergunta. A sua pergunta é uma boa pergunta para você responder. A mulher está lá, casada, tal. Quais são os sinais, assim, de que ela tem que apagar a luz amarela e acender a vermelha? Quando talvez, assim, a gente tem vários sinais, mas talvez quando se perde um pouco a liberdade, quando você tem uma relação, né, como a gente diz, de desigualdade, quando você tem humilhações, um ciúmes excessivo, um controle do seu ir e vir, um controle do seu tempo, você entende que você não tem mais a tua identidade como mulher preservada, né? Não está me respeitando quem eu sou. Eu virei um pouco refém dos desejos dele, né? Enfim, então, xingamentos, humilhações, falar do corpo, falar ou chamar de burra, falar que desqualificar o saber dela, enfim. Então, são algumas situações. Um ciúmes, duvidar da fidelidade, geralmente aparece muito esse conceito também. Não permitir que ela trabalhe, não permitir que ela tenha amigos. Então, alguns sinais que eu vejo é um pouco desse isolamento dessa mulher da vida social. Geralmente, elas chegam isoladas, até da família. O agressor, às vezes, isola essa mulher do convívio até dos familiares. Então, quando ela chega um pouco sem muito saber qual é realmente o que ela quer, o que ela gosta, quem eu sou, porque vai perdeu a identidade, né? Vai minando um pouco, né? Nossa, eu me achava uma mulher maravilhosa, enfim, tinha algum conceito sobre mim, tinha sonhos e hoje já não consigo mais. Então, são alguns sinais, né? A gente fala da violência
que vai se estruturando. E aí o que acontece é que eu começo a confundir, né, que muitas vezes a gente fala, o que seria, eu vou até o mercado. E aí ele liga e fala, mas você não me avisou que foi do mercado para sua mãe. Você não me deu satisfação de onde saiu. Que parece ser e aí fica, né, eu só estou preocupado com você. O que parece uma preocupação, na verdade, vai se organizando como uma opressão. Então, o que a gente entende como... que a mulher entende, às vezes, nossa, ele está me ligando porque ele preocupa, às vezes o que a gente vai fazer a leitura é de que isso é uma opressão, que ela está perdendo a liberdade, né, dela de poder ir aos lugares onde ela quiser, né, enfim, ou sua família não presta, essa sua amiga não serve para você, e aos poucos ela vai deixando de viver. Ela gostava de dançar, de cantar, deixou de fazer porque ele começou a ver problema em tudo que era o desejo dela. Então o desejo muitas vezes incomoda, né, esse homem, ver essa mulher pulsando, essa mulher viva, essa mulher tendo sonhos, sendo criativa, tendo amigos, tendo familiares, e esse pode ser um incômodo, e aí isso vai minando essa possibilidade da mulher ser quem ela é, né, e aí isso destrói totalmente, né. É uma sensação de controle, né, de posse, né. Eu acho também, talvez, acho que o controle de redes sociais também é um sinal meio complexo, né? Porque o homem às vezes quer controlar, inclusive, com quem a mulher tem contato, via rede social, via Instagram, via WhatsApp, controlar mensagens, né? Então, eu acho que talvez hoje, na sociedade que a gente vive, hoje esses sinais também são muito perceptíveis, né? Talvez a pessoa chega lá quase sem nenhuma vida privada, né? Não que ela tenha que ter algo a esconder, mas ela não tem vida privada mais, né? Ela não tem mais a vida individual dela, né? Sim, e talvez, né, como o nosso público, né, o público talvez está ouvindo a gente composto muito por homens, é uma reflexão importante para os homens fazerem, né? Porque muitas vezes a gente foi criado, né, nas outras gerações, qual era a fala que a gente que os homens geralmente recebiam, né? Dá um jeito nessa tua mulher, não deixa ela se achar demais, tem que botar limite nela, ela é difícil. E a gente meio que criou, talvez, um conceito de posse, de que eu tenho que tomar a rédea dessa relação e dizer o que é melhor, de controlar, né, e de não dar essa liberdade que a mulher teria. E aí, por outro lado, a mulher também já entende que, sim, nossa, tem que ser compreensiva, você tem que ter cuidado com o que você fala, você tem que lutar pela sua família. Então, são desconstruções de conceitos que a gente tem que estar atento, né, para o que ensinaram pra gente. Será que tem que ser assim? Será que um casal não pode ter momentos de singularidade em que cada um não vai estar presente em todos os momentos que o outro vai estar? Que a gente precisa ter um espaço em que a gente vai se sentir com os amigos, com a família, e que o outro talvez não precise estar, enfim, né? Então, são conceitos que talvez a gente tenha que rever, né, disso tudo, né, de que o cuidado e o afeto podem caminhar também com a liberdade, não com opressão, com controle, com insegurança, com, né, exigências o tempo inteiro, e não estar muito mais preocupado com a escuta do outro que está do meu lado. Quais as demandas que a outra pessoa está apresentando, o que ela está me trazendo, né, revisão da gente, enfim. Então acho que é por aí. Eu acho que a informação é o melhor remédio, né? A gente tem que procurar informação, a gente tem um monte de informação disponível, informação boa, né, disponível, né? E a gente tem que olhar para todas as situações e não pode ter preconceito. Por exemplo, no Ocidente é muito difundido que no islamismo a mulher é menos, que ela é obrigada a usar uma burca, que ela tem que ser assim, assado, assim, assado. E aí, beleza, isso é difundido e ninguém procura saber se é realmente... É assim mesmo? Como será que é, né? Vamos verificar como é. E a gente teve aqui num episódio recente o Jihad, e ele explica no islamismo o papel da mulher, e desde quando a mulher tem direito igual ao do homem, desde quando, e antes até comparando com a Igreja Católica, é anterior, né, esses direitos. Então a gente tem que olhar para as pessoas de forma diferente, para as culturas de forma diferente. Então, por exemplo, eu já escutei recentemente, que a mulher ela tem que estar abaixo do marido. Porque na Bíblia está escrito isso. Mas me parece que a leitura não é essa. Que a leitura não é essa, que essa é uma leitura equivocada.
E existem muitos padres e pastores que já desmistificaram isso. A verdade é que o abusador sempre encontra argumentos, existem aí muitas pessoas que tentam ridicularizar o movimento feminista, que é só, o que é? Quer só igualdade, mais nada, não quer ser homem. Isso é tão fácil de entender, né? Ela quer só estar do mesmo lado ou nem estar do lado, quer ter vontade própria, né? Como o homem tem, né? Então acho que a informação é o melhor remédio. E se a pessoa não busca, a informação tem que chegar. E aí tem que ter palestra, tem que ter divulgação. Acho isso perfeito. Tem que ter essa conscientização, né, Fernando? Acho que essa é a contribuição que vocês fazem aqui, né, hoje nesse episódio, né, que a gente está falando bastante sobre violência, falando muitas vezes para homens, né, de como a gente também pode repensar esses valores e de chegar também, né, a todo mundo, ao público e disseminar essa informação de que é possível vencer o silêncio, né? A gente tem dados aí que mostram que muitas mulheres, né, do último dado aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o Datafolha sempre faz, de que cerca de 40% aí das mulheres ainda não tem receio de fazer denúncia e não fazem nada com a questão da violência. Então, eu acho que não é diferente do nosso município, enquanto a gente está falando, provavelmente tem mulheres que estão sofrendo violência. Aí a importância de que tem um local que elas podem se sentir acolhidas, que tem um local que elas podem se sentir seguras, que a gente vai respeitar a história e que a gente vai fazer reflexões em conjunto, né, para poder pensar juntas estratégias aí de como vencer. E existem casos que não dá tudo certo, né? Você lembra de algum assim que teve desfecho não desejado? É até bem comum isso acontecer, né? A gente está falando também dos casos de mulheres, por exemplo, que retomam a relação com o agressor. Isso é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. O CRAM é um local de fortalecimento, mas o CRAM também, a gente atende as mulheres de vários momentos da violência. Então, a gente entende como um caminho. O que eu me recordo, assim, que é bem comum da mulher, quando ela inicia um processo de denúncia, ela faz uma medida protetiva, e nesse período do ciclo da violência, em que o cara pede desculpas, que ele promete não mudar, e que vai ser tudo diferente, e que é o amor da vida dele, não destrói a sua família, nós vamos retomar como era antes, né, nosso casamento e tal. E aí elas, nesse momento, geralmente, elas retornam para o agressor, acreditando numa possível mudança, ou é comum elas dizerem assim, né, acho que eu não tentei o suficiente, eu não quero carregar esse peso de que eu não tentei. E aí o que acontece é que, novamente, a agressão vai retomar e vai ser muito mais difícil a próxima vez da saída, né, desse relacionamento. Cada vez que ela retoma, dificulta. Então, o que a gente diz é que se ela sai do CRAM, dos atendimentos, que às vezes acontece porque ela decidiu retomar com o agressor, de que a gente está ali disponível para quando ela quiser retomar a qualquer momento, quantas vezes forem necessárias, que nós vamos estar disponíveis para retomar o atendimento quando ela quiser e estiver preparada. Ou também eu costumo dizer no primeiro atendimento de que, se a sua decisão for retomar, não saia, pode ficar aqui no atendimento conosco. Nós vamos continuar fazendo reflexões sobre o papel da mulher, sobre relacionamento, mesmo você estando na relação, né? Para também, acho que é importante dizer isso para aquelas mulheres que estão em dúvida e querem retomar, não achar que o CRAM também não vai atendê-las porque elas estão em dúvida se retoma ou não. Independente da decisão, a gente está lá para ir fazendo reflexões sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? O meu papel, o que eu quero como mulher, o que eu quero para minha vida, será que esse relacionamento mesmo é para mim ou não? A gente vai caminhando junto com ela, com essas reflexões. Eu acho importante até você falar sobre isso, porque não é um lugar que as mulheres vão lá para terminar os seus relacionamentos, né? Elas não estão indo lá para isso, mas elas estão indo lá para entender o momento que elas estão vivendo, o ciclo da violência, se elas estão dentro disso, e que elas também podem estar lá mesmo estando em um relacionamento. Sim, a gente sempre trabalha, né, na perspectiva de romper com a situação da violência, mas caso elas estejam em uma relação e tenham dúvidas se permanece ou não, que elas vão encontrar um espaço em que elas vão ser acolhidas com essa dúvida que ela vai trazer. E é óbvio que a gente vai fazer, às vezes, reflexões provocativas, às vezes as reflexões que a gente faz são incômodas, né, porque vai mexer naquilo que eu penso sobre o papel da mulher, papel do casamento, né? Em alguns casos, quando não é bacana. Então, a gente vai trabalhando tudo isso
respeitando aquele processo que ela está vivendo e entendendo que ela também tem um caminhar, né? Como a gente acabou dizendo, assim, tem algumas pesquisas que falam sobre isso, da trajetória dessa mulher de saída de uma relação abusiva é longo, não é rápido. Então, a gente acompanha esse processo dela de saída também, né? E que pode demorar um tempo. Enquanto isso, a gente está fazendo o acompanhamento com ela. No ambiente nas empresas, né? Tem mudado, mas ainda tem bastante, né? Então, por exemplo, o chefe diz lá para uma funcionária: nossa, como você está bonita hoje, hein? Nossa, você está para o crime hoje, hein? Então, esse tipo de conduta, ela é totalmente inadequada, e quem está falando isso é um homem, né? E é fácil imaginar como isso é inadequado. Imagina que aquela mulher é a sua esposa, é a sua filha, né? É bacana ela ouvir isso, né? É bacana numa reunião, por exemplo, a mulher vai falar e eu fico cortando a mulher. Não, o que ela está querendo dizer é isso. Isso é ridículo, né? Isso é de uma violência, né? E algumas pessoas não enxergam isso, Fernanda, não enxergam. Acho que isso é normal, né? Tem que falar mesmo, tem que calar a boca mesmo, não sabe nada. E é triste isso, né? Para a mulher é muito mais difícil provar, né, o seu lugar no mundo, né? Enfim, para ela estar em cargos de liderança, ela tem que, às vezes, transcorrer um percurso muito maior do que seria para um homem, né? Provar o seu valor, provar a sua capacidade, né? A gente associa a mulher à feminilidade, à fragilidade, né? Culturalmente a gente está falando esses conceitos, né? O homem é o poder, a persuasão, o argumento, a racionalidade. Então, às vezes a gente não dá validade para o que a mulher tem para dizer, para a tua competência, para o teu caminhar dentro de uma trajetória profissional, né? Então, isso acaba se traduzindo em todos os campos, né? O que a gente está falando aqui de violência, ele se traduz em todas as áreas, né? Então, a gente está falando do feminismo é sobre isso. Exatamente. Sobre como essa mulher ela pode ser validada em todos os campos da vida dela na mesma condição de igualdade de qualquer outro. Às vezes até com mais competência do que o próprio homem, mas ela tem que provar muito mais. Muito né? mais difícil. Do seu valor para estar num determinado local, né? E recentemente, de forma muito triste, eu acho que o feminismo perdeu uma soldada, uma batalhadora, que é a Preta Gil, né? Sim. Que sofreu, enquanto mulher, violência. Ela sofreu por conta da cor da pele dela. Ela sofreu em razão da forma física do corpo dela, né? Ela sofreu todos os tipos de preconceito. Ela sofreu porque ela era filha do pai dela, né? E ela era incansável nessa causa, né? E eu acho que tem que ser um orgulho, não só das mulheres, mas das pessoas esclarecidas, né? Que dá para enxergar que a luta dela realmente não foi em vão, né? Eu me lembro muito de um programa de humor uma vez que fez uma brincadeira com ela, mas de péssimo gosto, né? E ela, de forma elegante, né? Ela deve ter ficado muito triste com aquilo, né? Mas de forma elegante ela soube sair. Isso, assim, eu acho que o movimento perdeu uma soldada, né? Foi uma perda muito grande, né? Assim, uma liderança entre as mulheres que criou espaço e abriu portas, né, para uma área que ninguém falava, né? Uma mulher preta, gorda, fazer sucesso, falar sobre afeto, sobre amor, estar no mundo, né, sem medo de existir, abertamente, enfrentando tudo que ela enfrentou com afeto, né? Que era uma pessoa muito afetiva, né? Muito com a risada linda que ela tinha, né? Encantava todo mundo. A gente perde uma liderança muito importante de representatividade, né? Para todas as mulheres, uma representatividade do feminismo, de uma luta, né? Que ela... Eu até recomendo para as pessoas, deem uma olhadinha no YouTube. Ela e o pai, agora em abril ou em maio, cantaram juntos Drão. Lindo. Duvido que você não chore, viu? Indo assim mais para os finalmente, Fernanda, a gente sempre pede aqui, né, como uma questão final, para o nosso convidado deixar uma mensagem, reflexão, qualquer coisa que ela queira trazer, né, que você queira trazer para quem está nos assistindo, lembrando que esse público é majoritariamente masculino, né? Então a gente pode endereçar essa questão à vontade, você dizer o que quiser.
Sim, agradeço muito a oportunidade aqui, adorei a conversa, foi uma conversa muito gostosa que a gente teve, mas a mensagem que eu digo é que a gente rompa, né, esse silêncio, que a gente possa fazer um repensamento da violência. A violência está na vida de todos nós, né? Talvez não tenha mulher ou homem que não tenha lidado com esse tema. Então, a gente trazer para o nosso colo, para a nossa responsabilidade, né, para os homens em especial, um repensamento dos seus valores em relação às mulheres, repensamento do que eu entendo de um relacionamento, de como tratar uma mulher, de como se eu estou entendendo que essa relação tem igualdade, né, de fazer uma autocrítica mesmo, né, das questões culturais que a gente viveu. Então, como a gente não reproduz também o machismo, como a gente não reproduz violência no nosso dia a dia e como a gente pode criar uma sociedade mais igualitária, com menos violência para as mulheres, né, e para as mulheres também que estejam assistindo, de que é possível romper o silêncio, de que é possível encontrar um espaço em que a gente pode ressignificar a vida, de que é possível a gente ter uma vida livre de violência, ser tratada com respeito, com dignidade que a gente merece. Eu quero agradecer aí a disponibilidade de vir aqui ao nosso modesto podcast, né? A gente fica muito feliz de receber pessoas que tragam informações relevantes. Acho que o propósito é esse, é trazer sempre informação, é trazer muita coisa aproveitável para quem vai ouvir, né? Não só um bate-papo interessante, mas informação de valor, né? Quero, sim, em nome de todos aqui, agradecer a sua presença e por fim, queria que você deixasse números de contato, alguma coisa do CRAM, ou alguma coisa, contatos que para a pessoa que está nos assistindo aqui agora, poxa, quero ir lá, quero endereço, telefone, e-mail, o que seja. O endereço do CRAM é na Rua 30, número 564, antiga prefeitura. Só seguir a faixa roxa, né, no local e chegar até a nossa sala. O telefone é 98199-4002 e o WhatsApp também. Então, para aquelas mulheres que têm algum receio, né, de se expor, pode mandar uma mensagem. Inclusive vai estar no link da descrição, depois a gente coloca o número do telefone para ficar bem fácil. Vai ser um prazer poder ajudá-las, vai ser um prazer poder contribuir com quem precisar de ajuda. Estamos muito felizes de estar aqui e compartilhando um pouquinho do nosso trabalho. Agradeço demais. Eu te agradeço muito, Fernando, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que enriqueceu muito o nosso público com cultura de verdade, com cultura que muda a vida e com cultura que preserva a vida, o que é mais importante, né? Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam no canal, que curtam, comentem, compartilhem. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que precisa ver esse vídeo, informações importantes. E é importante que você vá lá, curta, comente. Por quê? Porque isso nos ajuda a trazer pessoas interessantes, isso vai nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo informativo, papo legal, coisas que vocês adoram de ver aqui. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.